É isso aí, nação. Então, chegando às últimas notícias do mercado da bola envolvendo o nosso Mengão, né? E o Flamengo viajou para tentar sacramentar as contratações de Luiz Henrique, jogador do Real Betis, e também de Matias Vinha, que hoje joga no Sassuolo, só que é jogador emprestado pela Roma. Essa viagem na Europa é muito importante porque os dirigentes rubro-negros irão para a Espanha e irão para a Itália para ver se conseguem convencer aos times detentores dos direitos de Matias Vinha e de Luiz Henrique de aceitar a proposta rubro-negra. Inclusive, a informação é de que o Flamengo deve aumentar a proposta por Matias Vinha, né? O Flamengo, que inicialmente teria oferecido 6 milhões de euros, pode chegar até 7,7 milhões de euros para contar com o jogador Matias Vinha, que o Flamengo precisa muito de um lateral nesse momento, já que Felipe Luiz se aposentou e temos apenas Ayrton Lucas como lateral esquerdo no elenco principal do Flamengo. Se a Roma não aceitar a proposta do Flamengo, tem que partir para um novo nome ou então subir um garoto da base para ajudar na temporada. E a matéria da UOL Sport traz o seguinte destaque: alvo de Corinthians e Flamengo, Luiz Henrique volta a ser titular no Betis. Então, o Real Betis, sabendo desse real interesse da contratação do Flamengo, como também do Corinthians em seu atleta, colocou o jogador como titular e ele jogou até bem. Então, isso é mais para mostrar que o atleta tem qualidade de ser jogador em alto nível. Alvo do Flamengo e Corinthians, na atual janela de transferências, o atacante Luiz Henrique, que vinha sendo pouco aproveitado no Real Betis, voltou a aparecer entre os titulares da equipe neste sábado. Durante o triunfo por 1-0 sobre o Granada, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro de 23 anos teve boa atuação e foi um dos melhores em campo. Ao lado de Isco, autor do gol da vitória. Luiz Henrique não começava uma partida desde o dia 6 de dezembro, quando foi titular na vitória por 2-1 sobre o Villanovense, em jogo da Copa do Rei. Além disso, não saiu do banco em 3 dos últimos 4 jogos disputados pelo Betis, antes do compromisso deste sábado. Então, isso é muito bom, né? O jogador ter ritmo de jogo, ter partidas disputadas para não ficar encostado, para não ficar esquecido. Dessa forma, o jogador vai evoluindo ainda mais. Ontem, ele foi um dos melhores em sua partida e ajudou o time do Real Betis a vencer no Campeonato Espanhol. Revelado pelo Fluminense, foi vendido ao time espanhol em junho de 2022 e desde então vive uma passagem marcada pela irregularidade. Até por isso, os clubes brasileiros acreditam ser possível tirá-lo da Europa. Mas o treinador Manuel disse na sexta que o atleta não quer trocar de time. Luiz Henrique não tem a intenção de sair. Se houver uma boa oferta, eu não vou me opor. Mas jogadores que não jogam há 2, 3 jogos não quer dizer que eles têm que sair. Temos lesões e também muitas variantes. Não creio que alguém vá sair e se alguém sair será por uma boa oferta ao clube, disse o treinador. Com a vitória conquistada, com a ajuda do brasileiro, o Betis chegou a 31 pontos e ficou em 7º na posição da Liga Nacional, 1 ponto atrás do Real Sociedad, 6º colocado, posição que dá a vaga à Liga Conferência. Já a distância para o Atlético de Madrid, 5º na zona de classificação para a Liga Europa, é de 7 pontos. O Campeonato Espanhol teve mais 2 jogos neste sábado, com 2 gols de Alex Berenguer do Atlético Bilbao venceu o Real Sociedad por 2-1 e alcançou a 3ª colocação provisória. Com 41 pontos, mesma pontuação do Barcelona, que não vai a campo pela 20ª rodada neste final de semana, às 16 horas do domingo. O título da Supercopa da Espanha em clássico para Real Madrid. Já a 8ª colocado fica
pelo La Palmas, que bateu o Villarreal, 15º por 3-0, enquanto o Mallorca é o 14º e o Celta de Vigo, o 16º, ficaram em 1-1. Portanto, o Real Betis aí vencendo com a ajuda do brasileiro Luiz Henrique, né? Isso pode ser muito bom, o jogador voltar a jogar bem, voltar a ser titular e ter a oportunidade de vestir a camisa do Flamengo, né? E, portanto, essa viagem que está marcada para hoje, domingo, deve acontecer com esse objetivo. Os dirigentes devem ir à Espanha e devem ir à Itália para tentar convencer aos seus times de vender os atletas Luiz Henrique e também Matias Vinha. E ainda sobre o mercado da bola, o Flamengo oficialmente desistiu da contratação de Evander, ex-Vasco. Essa contratação estava sendo bastante criticada pelos jogadores, pelos torcedores rubro-negros, já que o jogador é de um ex-clube rival. Imagine só ele começar a jogar no Flamengo, não ir bem e a torcida com certeza iria pegar no pé. Então os dirigentes fazem o que tinha que fazer, desiste da contratação e busca se concentrar em 3 novos jogadores que podem pintar no Flamengo em 2024. Léo Ortiz, Matias Vinha e Luiz Henrique. 3 negociações em andamento que os dirigentes rubro-negros confirmaram na apresentação de Nicolas de la Cruz. Após investir 16 milhões de dólares em Nicolas de la Cruz, o Flamengo prega cautela nos demais negócios. Atualmente na MLS, Evander entrou na mira da diretoria, que ainda busca um meio-campista no mercado. Porém, segundo o Vene Casagrande, o possível acordo com o Portland Timbers foi descartado nos bastidores. Como o time norte-americano faz jogo duro, Evander se encontra fora da lista do Flamengo. Agora a prioridade do rubro-negro segue atrelada aos nomes de Léo Ortiz, Luiz Henrique e Vinha. No caso do atacante, os dirigentes da gestão de Rodolfo Landim devem desembarcar na Europa para negociar com o Betis. Nesse momento, o Flamengo desistiu da contratação de Evander, diferentemente de Léo Ortiz, Vinha e Luiz Henrique, outras negociações vistas como bem difíceis no caso do meia do Portland. A diretoria do Flamengo entende que não terá sucesso nas tratativas. A proposta foi feita e recusada pelos americanos, que já avisaram que não vão negociar o jogador brasileiro. Desta forma, a cúpula se retirou da negociação. Por isso, Bruno Spindel disse que hoje as únicas negociações eram de Léo Ortiz, Vinha e Luiz Henrique. De acordo com o relato de Marcos Braz e Bruno Spindel, partes dos alvos traçados temem pela concorrência no Flamengo. Neste cenário, a fala foi vista como uma indireta ao caso de Gustavo Scarpa, que aceitou a oferta do Atlético Mineiro. Tem jogador que a gente consultou que não quer vir para o Flamengo com medo de não jogar. Jogador tem medo de não jogar e não quer disputar posição com Arrascaeta, De La Cruz, Gerson e outros atletas. A dificuldade, às vezes, não é só financeira, afirmou Spindel. Então, o Flamengo com essa viagem marcada para hoje, em busca de sacramentar essas contratações, Matias Vinha e Luiz Henrique, e não desiste da contratação de Léo Ortiz, zagueiro que deve ser importante para o setor defensivo. E os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel falando que está tendo essa dificuldade do Flamengo contratar novos jogadores porque alguns temem não ter espaço devido à concorrência do elenco rubro-negro. Então isso infelizmente prejudica em contratar novos jogadores. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai conquistar títulos em 2024? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.